Olá pessoal, muito bem-vindos. Está começando mais um programa aí para nós continuarmos falando aí das novíssimas coleções de Tex Willer para o Brasil pela editora Mitos. Já falamos aí no vídeo anterior sobre a belíssima coleção As Grandes Aventuras de Tex, aquela coleção deluxe que vai formar uma belíssima lombada, e eu vou deixar no final do programa aí um linkzinho, tá? Um cardzinho para vocês assistir este programa se vocês ainda não assistiram. Mas no programa de hoje nós vamos falar de uma outra coleção nova que está chegando aí, que é a Max Tex, novidade da Mitos também para este ano de 2019. Vou mostrar para vocês, vou fazer um comparativo, vou falar como funciona na Itália, como vinha funcionando aqui no Brasil essas histórias. Por exemplo, essa aqui é a número 1. E as outras edições de Maxi Tex da Itália que saíram, para onde foram essas histórias? Nós vamos conferir no programa de hoje. Mas antes, pessoal, nós vamos ver os aspectos físicos desta edição. Confere comigo. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver como chega essa coleção, então, os aspectos físicos da edição. Primeiramente, vamos ver o tamanho. Ó. Ela é equivalente ao Tex Platino, Tex Edição Histórica, Tex Edição de Ouro, tá? Então o tamanho é o tamanho do formatinho, né? Claro que só daí encapa cartão e uma quantidade bem maior de página. No caso, essa aqui que está chegando aí com 340 páginas, esse Maxi Tex. E normalmente, tá, gente, as histórias do Maxi Tex, que logo em seguida eu já vou estar explicando para vocês quais são essas histórias, de onde vieram, onde estão elas, elas têm essa quantidade de páginas, tá? Elas já saem da Itália lá, neste padrão, em torno de entre 340 a 360 páginas, mais ou menos nessa quantidade, tá? Então, capa cartão, tá? E dentro é papel jornal, um papel comum do Tex, papel padrão do Tex, tá? Vamos dar uma checadinha aqui atrás. O preço R$ 29,90, aqui ó, número 1. Então temos aqui o número 1 aqui. Vamos checar a lombada. Não tem o número na lombada. Tá? Vamos olhar assim. Não possui o número da lombada, mas possui aqui na frente, ó. Max Tex número 1, R$ 29,90. Vamos ver as histórias. São duas histórias. Os 7 Alucinados. Eu vou abrir aqui direto no outro início da outra história para nós já ir comparando. Ó, duas histórias então. A primeira é os 7 Alucinados e a segunda, Confronto em Stonewall. Vamos para os artistas. Aqui os 7 Alucinados. Então, nós temos o Gianfranco Manfredi, que já tem feito vários roteiros de Tex. E o desenho do Alessandro Nespolino. Eu sempre costumo dar uma leve opinião sobre os artistas, né, gente? A arte, ela não é das mais top, tá? Mas é boa também, tá? Ó. Tem um rosto do Tex puxando um pouquinho pro estilo do Cláudio Villa, né, que eu gosto bastante. Mas é uma arte bem limpa, um traço bem limpo. Os 7 Alucinados, essa história ela remonta para uma seita, né? Observe que isso aqui tem um sinal na cabeça, ó, que é o sinal de uma, ó, mais um aqui. São os adeptos de alguma seita. Eu não li a história ainda, mas é o que a gente já conseguiu perceber dessa história. Ok, vamos para a segunda história. Confronto em Stonewall. Vamos ver aqui já a quantidade de páginas da edição anterior. 224. Essa quantidade de página, pessoal, é a quantia normal de um Tex, em média de um Tex, de um arco de Tex da atualidade, tá? E aqui o confronto em Stonewall. Vamos ver os artistas. Tito Farassi no roteiro
e o desenho do Yannis Ginossatis. Ó, esse é um dos bons desenhistas que eu admiro. Já dá para ver até nesse quadro de abertura aqui, né? Que é uma arte bonita, ó. Legal, legal. Parece que essa aqui já foi feita especialmente para colorizar depois, né? Mas enfim, tá? Boa arte que eu tenho elogiado aí, né? Naquele vídeo que eu fiz sobre os meus desenhistas favoritos, eu coloquei o Yannis, ó, e veja aqui os desenhistas da atualidade, né, gente? E aí está uma bela arte, mais uma bela arte desse artista. Então nós temos um total aí de 340 páginas. Então nós temos um arco aí de 220 e mais uma história de 120, tá? São duas histórias, então, aqui dentro. A princípio, boas histórias, tá, gente? Uma edição bem bacana. E se você achar meio caro aí o R$ 29,90, busque aí descontos, tá, gente? Na própria loja da Mitos ou na Amazon, com certeza você vai encontrar uns bons descontos aí nessa edição. Pois bem, ela vem da Itália, né, pessoal? E com o mesmo nome. Lá na Itália também é Maxitex. Um pouquinho assim da arte aí do título diferente. Logo em seguida vocês vão ver a imagem. Vocês vão poder dar uma comparadinha. Vem então da mesma coleção, só que lá na Itália já está no número 24. Agora no mês de abril vai sair a número 24. Já vai a capa aí para vocês visualizarem. Maxitex 24, 292 páginas, duas histórias completas aí, nessas 292 páginas. A primeira é O Cavalo de Ferro. Nós teremos aí então mais umas artes para vocês verem, a arte do Ugolino Kossu nas duas histórias e também o roteiro nas duas histórias do Luigi Mignacco. Vou botar o nome aí, né, dos artistas aí na tela, porque eu não sei exatamente pronunciar. E a capa aí do Claudio Villa. Então, pessoal, número 24, então, na Itália, em abril. E como que é só aqui no Brasil saiu a número 1? Então, alguém pode se perguntar. Acontece que a editora Mitos já trouxe as histórias em outras coleções, tá? Então, lá na Itália começou no ano de 91. Na década de 90 que começou o Maxitex. Vou botar aí na tela para vocês a primeira capa. Na verdade nem tinha o título de Maxitex, tá? Foi um tex especial, o Oklahoma. Na época, ainda a editora Globo aqui no Brasil, né, colocou essa história, tá, gente, aí de mais de 300 páginas também, no tex mensal, ó. Saiu no tex 300 como o tex especial ali da centena, né? Então colocou a história do Maxitex lá, na verdade era um tex especial e trouxe então para o mensal. E depois, pessoal, o Maxitex número 2, vou colocar a tela aí para vocês também, saiu no ano de 1997. E aí, então, no ano seguinte, a editora Mitos já, né, com os direitos, né, aqui no Brasil do tex, passou a adotar então o tex anual. Então as histórias que vieram no tex anual, todas elas inéditas, tá, pessoal? Duas histórias então saíram, mais duas, né, saíram do tex Maxitex de lá, que seria o anual aqui, saíram e foram para aquelas minisséries que foram Veneno de Cobra e Mercadores de Morte, tá? E as demais então vieram no tex anual, que agora no mês de dezembro passado chegou no seu número 20. E aí por que então agora o Maxitex, se a editora Mitos vai manter o tex anual, já prometeu o tex anual para dezembro deste ano? Acontece que lá na Itália, então até o ano passado, vinham uma Maxitex por ano no mês de outubro. Então saía lá no mês de outubro o Maxitex e aqui em dezembro ele vinha para o tex anual. E agora então o tex lá na Itália, o Maxitex, passou a ser semestral. Então a Mitos não podia transformar o tex anual em tex semestral, porque senão não ia ficar estranho, né? Então o que aconteceu? Vai criar então, ou criou, né, o Maxitex, só que ela está prometendo também para nós ser semestral também aqui no Brasil. E aí eu vejo que vai dar um pequeno conflito aí na questão do anual. Então vejamos. Este aqui, o Maxitex número 1, saiu lá na Itália em outubro do ano passado. Tá?
Na verdade, 2018 já foi semestral na Itália, e o Tex anual, o que saiu em Tex anual, a grande corrida, já havia saído lá em abril do ano passado. Então, quando chegou em outubro, dezembro, né, sobrou o de outubro, então ela trouxe agora para nós, no mês de fevereiro, aqui para o Brasil, lançando então a Maxitex. E agora sai mais um, então, lá na Itália, e lá em outubro vai sair mais um Maxitex. Então, esse de abril, que está saindo lá na Itália, vai sair, que é esse o cavalo de ferro, vai sair aqui para nós no mês de agosto, aqui no Brasil. E lá sai um em outubro, lá na Itália, que provavelmente vai ser o do anual. Só que daí o ano que vem, então, vai ficar estranho, né? Então, lá em fevereiro, com certeza, não vai ter nenhum Maxitex sobrando, entre aspas, de história para ser publicado aqui no Brasil. Vai chegar em dezembro zeradinho. E vamos esperar para ver como a Editora Mitos vai administrar essa questão aí, né? Poderia ter sido o Maxitex no primeiro semestre e o Tex anual no segundo semestre, né? Poderia ser cada um pegando um dos dois lá da Itália. Bem, pessoal, então estamos aí, né? São histórias boas, histórias excelentes, tá? Todas essas histórias são muito 10, elas saem no mesmo padrão das outras. E eu imagino que o pessoal que planeja o Tex, eles pincelam algumas histórias especiais, assim, que estão saindo lá na sua fábrica de Tex, né? Dizem assim, poxa, essa história aqui tem um destaque especial, vamos puxar ela, vamos botar no Maxitex, vamos botar esse roteiro num Tex gigante, né? É assim, eu acredito que eles vão administrando, né? Destacando aí algumas histórias especiais para essas coleções também especiais. Certo, gente? Muito obrigado por me acompanhar no programa de hoje aí sobre essa coleção aí belíssima, mais uma coleção, né, novíssima, melhor dizendo, de Tex que a Mitos trouxe aqui no Brasil. São muitas histórias, né, e o bacana dessa história, conforme eu já disse para vocês, é que são dessa coleção, né, que são histórias inéditas para nós aí, né? Tem um público aí que está cansado aí de repetecos de Tex, né? Então está aí uma boa oportunidade para pegar histórias novíssimas, né? Histórias inéditas. Certo, gente? Muito obrigado pela sua companhia nesse programa e espero vocês, é claro, no próximo.